revisitando o original, um anseio por ser uma igreja autêntica, como Sela, olhando a igreja original e vendo qual é realmente a igreja de Jesus Cristo. Nós encontramos isso na palavra de Deus, particularmente no livro de Atos. Vamos continuar pensando nisto e nos preparando, inclusive, para quando o Senhor nos der um instrumento melhor de culto, que é o novo auditório, possamos ser realmente uma igreja autêntica. Vamos então à palavra de Deus, focando mais uma vez no livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47, é o nosso foco. Atos, depois dos evangelhos, depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos o livro de Atos, que continua a história dos 4 evangelhos. O que é que se deu com os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo, depois da morte, ressurreição e ascensão dele. E em Atos nós temos a narrativa de como que a igreja então prosperou, viveu. Capítulo 2 é importantíssimo porque é o capítulo que narra a vinda do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Ele disse que ele não estaria mais com a igreja fisicamente, não é? Ele ascendeu aos céus, mas viria o outro Consolador, o Espírito Santo. E o livro de Atos, no capítulo 2, narra a vinda desta nova companhia com a igreja, que desde então tem estado com a igreja e estará até o fim dos tempos. E então, em Atos 2, nós temos essa narrativa, mas acontece ali em Jerusalém um grande momento, porque quando o Espírito Santo vem, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, agora o festival é Pentecostes, quando Cristo morre é o festival da Páscoa, e Jerusalém está cheia de gente, judeus de todas as partes e também não judeus que se interessavam pela fé judaica, e a cidade está superlotada. Então, lá estão os discípulos, um grupo pequeno, vem o Espírito Santo, há uma comoção, o povo se ajunta, e Pedro prega então para o povo que se ajunta um grande sermão, a mensagem anunciando a Jesus Cristo. Antes de irmos ao nosso foco, a partir do verso 42, vamos recordar um pouco da mensagem que Pedro prega à multidão. Deixe-me começar com o verso 36, Pedro dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E agora o nosso texto então, que narra como que a igreja viveu, se comportou a partir daquele momento, deste grande dia, quando inclusive 3.000 pessoas foram acrescentadas no momento à igreja em Jerusalém. Ouçamos a palavra de Deus, recebamos a palavra, que ela edifique o seu coração, que ela edifique esta igreja do Senhor. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Veja aqui a palavra de Deus. Pedro diz a eles, no verso 36, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Senhor e Cristo. E o verso 37 diz que quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, tremendamente aflitos no íntimo. E por isso eles lançam a pergunta, praticamente num desespero: irmãos, que faremos? Tal é a convicção que vem a eles da condição deles diante de Deus. Que faremos, irmãos? Pedro responde a eles: arrependam-se, arrependam-se. Esta mudança de mente e coração radical em Cristo, morrendo com Cristo, Cristo crucificado. E Pedro continua insistindo com eles, diz aqui: salve-se desta geração corrompida, no verso 40, geração corrompida. Lembrando que esses eram um público religioso, e Pedro chama de geração corrompida. E o verso 41, então, vai dizer que os que aceitaram a mensagem, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Verso 46, apenas para citar um dos pontos aqui, diz: continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles se reuniam, então, de forma regular. Por isso o verso 42 diz: eles se dedicavam ou perseveravam no ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles perseveravam na comunhão. Palavra do Senhor que acabamos de receber. Mas quero ainda dar à igreja alguns versos que nos iluminam nesta manhã, na nossa reflexão. Jesus Cristo, em João capítulo 17, está naquele momento antes da sua prisão, numa reunião com os seus discípulos, e ele institui a ceia, uma série de coisas acontece ali. E no capítulo 17, quando ele para, ele ora pelos seus discípulos e ora pela igreja no futuro. Tremenda oração, o capítulo todo. Eu quero lembrar o verso 16, quando ele 17, ele diz, orando a Deus, João 17, 16, eles, isto é a igreja, os discípulos dele, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no verso 23, a oração continua, Jesus dizendo que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste. Note bem, eles não são do mundo, são distintos. Por isso, santifica-os na verdade, na palavra. A palavra é a verdade. Santifica-os, separa-os pela palavra. E o verso 23, então, diz: para que eles sejam levados à plena unidade. À plena unidade. A palavra do Senhor nos abençoe nesta manhã. Dizem que os porcos espinhos têm um grande dilema. São cobertos com um sistema de defesa muito eficaz contra outros predadores. Qualquer sentimento deles, percepção do calor de um outro animal, leva aos seus chamados espinhos na sua pele a ficarem ouriçados, e são venenosos e perigosos. E assim eles são com a aproximação de qualquer outro. Mas diz que o drama deles é muito grande quando chega a época do acasalamento. Como fazer? É um drama que eles vivem. E lendo sobre isso, pensei muito parecido com o drama das pessoas, de todos os seres humanos, e também dos crentes na Igreja de Jesus Cristo. Temos uma porção de defesas. Sabemos que vivemos no meio de situações, pessoas que exigem cuidado. Ao mesmo tempo, não é verdade que precisamos nos aproximar.
Nenhum homem é uma ilha, escreveu John Donne, lá no século XVII, e essa frase se tornou conhecida, e ele escreveu esta frase pensando no fato de que o ser humano carece de viver em comunidade, e temos que reconhecer que nenhum de nós pode subsistir no seu isolamento. Por isso, nenhum homem é uma ilha, e ele vai dizer: cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Isto é, somos um bloco só, um continente só e não uma ilha. E ele termina no seu poema, este autor, John Donne, que foi um pastor e foi também um grande pensador e também poeta. Ele termina o seu poema, que inicia com a frase: nenhum homem é uma ilha, com outro pensamento. Por isso, diz ele, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Lá naqueles dias, a igreja ficava no centro do vilarejo, das pequenas cidades, e quando havia um sepultamento e o corpo estava sendo encaminhado para o sepultamento a partir da igreja, o sino tocava. A pergunta na vila de quem não estava envolvido no sepultamento era esta: quem morreu? Quem faleceu? Esta pergunta: por que os sinos dobram? Por que os sinos tocam? E aí a colocação dele: não pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti. Isto é, na verdade, os sinos estão dobrando por aquilo que é comum a todos nós. Somos todos seres humanos, limitados, carentes, destinados à morte. E por isso, então, em tudo nós somos um, até na verdade de morrer. Há esta comunidade, estas coisas comuns próprias do ser humano. Por isso não é surpresa que o ser humano tem um desejo, é um desejo universal por comunidade. Precisamos estar juntos, e aqueles que não buscam isso sofrem muito, vivem aquém do que é ser humano, se negam a sua necessidade por comunidade. Mas enfim, o ser humano há de buscar todos os tipos de comunidade, porque ele necessita. E é o sonho, inclusive, da grande comunidade universal. Por exemplo, quando você lê o plano das Nações Unidas, que querem realizar até 2030, você vê ali um reflexo da ideia de se criar uma comunidade universal, e caminhando daquela forma, essa comunidade será organizada mais e mais debaixo do poder de uma autoridade que vai ser dado às Nações Unidas. E aí nós temos um caminho até perigoso, mas enfim, é um reflexo do ser humano, de que ele precisa se juntar para a sua própria salvação, para melhorar a sua vida e daí por diante. Mas temos que tomar um cuidado muito grande, porque há uma linha muito tênue quando pensamos em comunidade que separa a razão de ser. Sim, há comunidade que é movida pela boa vontade entre os povos. Isto deve ser vivido por nós em comunidades menores e também, inclusive, no concerto, no espaço de todas as nações do mundo. Boa vontade entre os povos melhor do que as guerras. Mas é muito fácil cruzar a linha de boa vontade para começar-se a buscar uma comunidade centrada no próprio ser humano, isto é, centrada no humanismo. E esses esforços mundiais, muitas das comunidades menores do mundo, são centradas no próprio ser humano. Sim, precisamos uns dos outros, mas uma comunidade centrada no ser humano é errada em primeiro lugar, porque o ser humano não pode ser o seu centro, ele é insuficiente. Então é uma comunidade errada, e mais, é a comunidade que não vai prosperar, mais cedo e mais tarde terá problemas. E aí está este sonho humano por esta comunidade. Se você se reportar ao livro de Gênesis, um tempo depois da criação, mas já no Gênesis, capítulo 11, a narrativa da Torre de Babel. Certamente todos aqui já viram falar da Torre de Babel. Aquela civilização
intencionou criar uma grande comunidade centrada na própria grandeza do ser humano, isto é, o ser humano na sua capacidade de construir essa torre, isto é, toda a engenhosidade humana, todo o poder humano seria manifestado nessa construção que tocaria até o céu pelo próprio poder, engenhosidade humana. E essa torre então, simbolicamente, representaria o que? Os aglutinaria, o próprio ser humano, o seu poder e capacidade. Deus interviu ali e através da confusão da linguagem, então aquela unidade foi desfeita, porque Deus viu o grande perigo ali. Na verdade, a comunidade centrada no ser humano é errada, porque ensina em cima da falsidade e é contra Deus e leva ao pior. E Deus então agiu ali e certamente agirá sempre. Vamos encontrar no Apocalipse, o último livro da Bíblia, narrando sobre a besta, a grande besta, aliás duas, mas tem a principal no capítulo 13 de Apocalipse. E então, à volta dela, os povos se ajuntam para adorá-la. Ela é o centro da convergência do ser humano, ela é o centro da grande comunidade. E depois do capítulo 17 fala da Babilônia, essa figura da cidade da Babilônia no passado, mas a figura, a metáfora do centro da humanidade, a grande composição humana de comércio, de projetos, tudo convergindo à parte de Deus e contra Deus, mas também a grande Babilônia cai, a grande besta é derrotada, segundo Apocalipse 17. A ideia de um governo mundial, uma comunidade mundial, o anseio por comunidade, todos vivendo bem, está no ser humano, está no coração humano. Mas o problema todo de comunidade, o que é? Qual é o centro? Isto é, o que é que aglutina o ser humano? Qual é a cola que os coloca juntos? Qual é a razão de ser da comunidade? Por que ela há de existir? Qual é o ponto comum? Nós conhecemos todo tipo de comunidade, todas elas são caracterizadas por um centro. A comunidade materialista, você talvez viva em parte numa comunidade materialista, mas ela não pode dominar a sua vida, nem ser a comunidade da sua vida. Mas alguns tornam a comunidade materialista como o centro da sua vida. O relacionamento é todo voltado para o material. Como é que eu posso progredir? Como é que eu posso prosperar no material? Meu contato é sempre com esses que podem comprar, vender comigo, e aquele que então pode me ajudar a subir, prosperar mais, procuro estar sempre buscando contato. E eu me desgasto com isso, isso domina a minha vida. Outros é a comunidade profissional. Nós precisamos de uma comunidade profissional, nós temos a nossa atividade profissional, e então precisamos interagir com outros desta área, dentro do onde trabalhamos, da empresa, em outros lugares, precisamos interagir. Então ali a atividade profissional é o centro aglutinador, mas isso não pode ser a grande comunidade em nossas vidas, a maior de todas. Há comunidades esportistas, não é verdade? Hoje em dia as pessoas se organizam para todo tipo de prática de esportes e outras coisas nessa direção, e se aglutinam. Há uma comunidade dos motociclistas, e a gente vê toda hora por aí eles passando, e eles estão bem organizadinhos, e eles têm programas, estão estruturados, e ali a moto é tudo, a moto é o centro. E você tem os dos bicicleteiros. Então a turma aqui só pensa na bicicleta, e a bicicleta é o centro de tudo isto. A comunidade política, as pessoas se agrupam por interesses políticos, partidos ou ideologias, e então qual é a razão, qual é a cola, o que é que os aglutina? É um objetivo político que eles acham que vale a pena. Há as comunidades muito comuns dos nossos dias, que temos que tomar muito cuidado. São as comunidades, por exemplo, da ecologia, do ambientalismo, as comunidades dos pets, as comunidades de práticas alimentícias que estão tão em voga, vegetarianismo, vegano. Por que eu digo tomar cuidado? A questão é o que está no centro. E quando nós partimos para muitas comunidades, inclusive essas em particular que eu citei agora,
E poderia citar outras, citei 2, 3 exemplos aqui, o verde, o ambientalismo, pets, direitos dos animais e outras coisas assim. Temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque, na verdade, são comunidades religiosas. Na minha casa, por exemplo, cresci em casa onde sempre teve pet. E depois que eu casei, a maior parte dos nossos anos, na minha família que eu constituí, nós tivemos pet. Eu, na minha casa, cresci com todo tipo de pet. Eu cresci com pet cachorro, peixe, periquito, sagui, e daí por tartaruga, teve de tudo. Mas não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Há um fundo espiritual que está sendo jogado aí, e em outras atividades, como o verde, se tornam religiosas porque se tornam fator de redenção. Há uma ideia de que o ser humano está se redimindo, como, por exemplo, ele se tornar vegetariano. É a religião das obras. Alguns conscientes, outros não estão conscientes, mas foram envolvidos. E estão nesse enfoque, conscientes ou não, que estão se redimindo através das obras. Temos que tomar muito cuidado. Se por alguma razão eu achar que eu não devo me alimentar de nada que seja animal, vou ser vegetariano, a opção aí é possível, conversa bem com o médico, veja as implicações, porque há implicações da saúde em relação a isto, mas há muito cuidado, porque há uma onda no ar. Será que eu não entrei nesta onda e não estou sendo influenciado por essa visão espiritual de redenção? Eu estava no shopping center recentemente, notei algo muito interessante. No corredor passaram ali 2 mães com bebês em carrinho de bebê, cruzaram. E passaram uma pela outra, nem se cumprimentaram e foram embora. Mas por que me chamou a atenção? Porque em seguida, coincidentemente, passaram 2 com carrinho, com um cachorrinho dentro. As 2 pararam e devem ter ficado uma meia hora ali falando. Mas cuidado, é muito fácil cruzar a linha. É muito fácil cruzar a linha. E a coisa ganha uma proporção muito grande. Enfim, é preciso verificar qual é o centro, a razão de ser da comunidade. É preciso verificar muito bem o foco, o ponto aglutinador, aquilo que traz as pessoas para um ambiente comum, precisa ser examinado. Ele define a relevância dessa comunidade. Esse foco que une as pessoas, que aglutina as pessoas, define a relevância, sim, define inclusive o certo e errado em relação àquela comunidade. Há comunidades que, dependendo do foco, são extremamente e basicamente temporais. Mas há a comunidade que é a volta do eterno, e eu disse o eterno. Há comunidade à volta daquilo que é superficial, e há comunidade à volta daquilo que é essencial. E aí é que nós chegamos nesse texto, e nós vemos aqui a igreja autêntica, a igreja original, entendendo que ser igreja é essa comunidade mais essencial, é a comunidade sobre o eterno. Para esses irmãos nossos aqui, para esta igreja primitiva, original, o ser igreja era algo indispensável. Você percebe esta força quando você lê este texto de Atos, na verdade. Para eles a igreja, a comunidade da igreja não era mais uma comunidadezinha nas suas vidas, mais uma comunidadezinha humana para atender alguma carência ou necessidade humana. Não, é algo indispensável. A disciplina deles, o comportamento deles em relação à igreja era visivelmente indispensável. Agora, a história diz que um navio naufragou e 3 batistas
conseguiram sobreviver ao naufrágio, só os 3, e só os 3 chegaram numa ilha deserta, não havia ninguém ali, e lá eles ficaram, e diz a história que eles ficaram por alguns anos, os 3 batistas. Muitos anos depois aconteceu de um novo navio, um outro navio, por um acaso chegar àquela ilha, e quando desembarcaram, para a surpresa daqueles que estavam chegando, ao encontrar os 3 náufragos deixados, ou que ali foram há muitos anos atrás, os 3 batistas, eles encontraram também 3 igrejas na ilha. 3 igrejas na ilha. Temos que verificar bem nosso entendimento, quanto de carnalidade entra na igreja de Jesus Cristo, e a detona, a deturpa, e não entendemos o que é. Não era assim com esses irmãos aqui, não era assim. Diz aqui, eles perseveravam na comunhão. E aí vai a narrativa nos dizer como é que isso acontecia. Perseveravam na comunhão. Não cada um buscando construir uma igreja ao seu umbigo. A igreja não era um grande negócio. A igreja não era um grande negócio de marketing. Como ajuntar gente pelo ajuntar gente para eu ter bastante gente à minha volta. Não era isso. A igreja era uma só e por uma razão, um foco muito específico. Mas enfim, aqui está a verdade, que eles perseveravam na comunhão, isto é, a comunidade da igreja era indispensável para eles. Eles não viviam sem a igreja, eles não abriam mão da igreja, eles se disciplinavam a ser a igreja, a estar com a igreja era indispensável. Não era mais olha, nós fomos lá ontem, hoje nós vamos na igreja, etc., cada dia uma coisinha, enfim, não era isso, era um centro da vida deles, era algo sem o qual eles não viveriam. Por quê? Porque a igreja aglutina-se à volta de algo incomparável, o foco é incomparável. Quando nós pensamos no que é que nos aglutina, aquilo que aglutinava eles no passado, nós vamos encontrar simplesmente o que? O centro é divino, é Deus conosco em Cristo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez simplesmente Senhor. Senhor, palavra, termo que naqueles dias era usado para quem? Para o imperador que estava em Roma e dominava ali toda aquela parte do mundo. Tremendo império. Imperador poderoso, Jesus Cristo é o imperador, Deus o fez Senhor. Aí está então o foco deles, este Cristo crucificado, que morre para constituir esse povo, mas ressurreto e poderoso eternamente. À volta dele, Deus conosco em Cristo, é que nós nos ajuntamos. Veja que o foco é incomparável. Visite as comunidades por aí, as maiores, as mais elaboradas, as pequenas, e veja se você encontra este foco. Veja se alguma delas tem um foco deste nível, deste naipe. Porque aqui, na verdade, o foco é singular, é único. Nenhuma outra comunidade tem este foco. Você precisa também, meu irmão, e nós como igreja precisamos entender que a comunhão, a comunidade do Senhor é indispensável nas nossas vidas. Por quê? Você anda e eu ando através de muitas comunidades, até algumas necessárias, mas nenhuma em nossas vidas é a volta do Senhor. Por isso que a igreja é preciosa. Por isso que eles não abriam mão da igreja. Por isso eles não trocavam a igreja por nada. A igreja surge quando Deus em Cristo, no culminar da história da salvação, a história da salvação começa em Gênesis, Deus criou, mas o ser humano deu as costas para Deus, a miséria, o pecado, o erro, a vida contra Deus entrou na história da humanidade. Deus vai redimir essa humanidade, e Ele tem o seu plano de redenção e salvação, e isso acontece e culmina em Jesus Cristo. E a igreja é a expressão do quê? Da nova terra e um novo céus, a nova comunidade com o homem e a mulher redimido, resgatado em Jesus Cristo. A comunidade da igreja tem um foco incomparável, é o foco em Jesus Cristo, Deus conosco. Por isso ela é a comunidade eterna. Meu irmão, minha irmã, todas as suas comunidades e minhas vão passar, menos a minha comunhão em Cristo com você. Esta é para sempre.
esta é para sempre. Todas as outras são passageiras e temporais, mesmo aquelas que são legítimas. Mas é eterna para mim e você possível, porque esta é a comunidade redentora. O único lugar, a única comunidade que tem a redenção e vive a redenção e é fruto da redenção em Cristo é a igreja de Jesus Cristo. Como pode o homem, o ser humano, a mulher ser redimida? Em Cristo Jesus, e a igreja é a vivência disto e a proclamação disto. Ah, que comunidade, incomparável, incomparável. Você pode ter uma bela comunidade de pescadores, como eu gosto desta comunidade de pescadores. Nós falamos da vara e do anzol e das últimas iscas que saiu aí no mercado e foram lançados. E falamos daquele rio e daquela lagoa e daqui para lá, meu irmão, isso não lhe redime. Isto não lhe redime, não redime nenhum ser humano, não transforma nenhum ser humano, não transforma eternamente, não redime eternamente. Você vai para a sua grande comunhão, comunidade da pescaria e volta e diz, olha, nós pescamos grandes peixes. E porque nós pescamos grandes peixes, minha esposa, eu vou ser um marido bem melhor. Eu entendi que eu sou meio orgulhoso. Os peixes me fizeram ver isto, quebrantaram o meu coração. Eu era um sujeito corrupto, usava de mentironas, mentirinhas, mas depois que eu dei uma volta nesse fim de semana com os meus companheiros de motocicleta, aquela comunhão ali me transformou, parei com as mentiras. A moto teve um impacto na minha vida como nada mais. Meu irmão, só a igreja de Jesus Cristo. Eu fui no partido político e aquilo me redimiu. Não redime, porque não tem a cruz, não tem Cristo. Não tem o poder de Deus, do Espírito Santo. A igreja é a comunidade da redenção, porque a igreja tem poder? Não, porque ela é o canal de Deus, proclamando e vivendo a redenção, anunciando a redenção. Como aconteceu aqui, Pedro levanta e prega para eles. E aí sim, quando o mundo ouve a mensagem vivida pela igreja, proclamada pela igreja, aconteceu aqui. Eles ficaram aflitos no coração. Eu fui mais uma vez com a minha comunidade de corrida participar de uma pequena maratona. E aconteceu lá que eu fiquei aflito no meu coração, por causa da minha condição longe de Deus e meus caminhos longe de Deus. Não. Isto acontece quando eu estou exposto à igreja, à mensagem da igreja de Jesus Cristo, à vivência da igreja de Jesus Cristo. Se há um lugar onde está acontecendo coisas novas no mundo, é na igreja de Cristo, porque ela é a comunidade deste Deus gracioso e poderoso, que se deu por nós até a morte da cruz, e vive eternamente e nos chama para essa nova vida. Nunca se esqueça esse foco incomparável. A igreja não é a comunidade mais impressionante aos olhos humanos. Se você quer isso, será necessário você buscar outras comunidades. Há comunidades por aí impressionantes, pelo tamanho, pelas posses, pelas expressões espetaculares. A igreja se diferencia e é superior por causa do foco incomparável dela. Mesmo na simplicidade, você roda esse mundo, você talvez vai encontrar, como eu já tive a oportunidade de estar, uma igreja no meio da zona rural. E lá aquela igreja entre pastos, um predinho pequeno, muito simples. Lá estava um povo reunido, umas 100 pessoas, louvando a Deus, celebrando a redenção de Deus em Cristo Jesus. Como eu já fui a igrejas de construção milionárias, com muitas pessoas da mesma forma. A questão não é aquilo que impressiona os olhos humanos, porque o poder humano nada pode. A questão é Cristo no centro, e Cristo sendo vivido e proclamado. Meu irmão, que a igreja seja a comunidade indispensável na sua vida, para a sua família. É ela que redime a sua família, ou através dela Deus trabalha. Não é a escola dos seus filhos, não é nenhum terapeuta,
É a igreja de Jesus Cristo, porque é o evangelho Deus conosco em Cristo. É isso que nos redime. Redime a vida matrimonial, a vida familiar, redime os nossos corações, redime a nossa intimidade mais profunda, porque lá o Espírito Santo visita, e lá nos sentimos aflitos, e o arrependa-se que Pedro diz aqui, salvem-se dessa geração corrompida. Este foco tremendo. Por isso que a Igreja de Jesus Cristo, então, precisa ser entendida como a comunidade que é distinta de tudo mais nesse mundo, de todas as outras comunidades. A distinção é uma distinção drástica, não é qualquer distinção. O que separa a Igreja de Jesus Cristo do mundo é algo drástico, há um oposto, há uma divergência plena. Aqui diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Quem foi batizado? Quem adentrou para a igreja? Os que aceitaram a mensagem, foram transformados por ela. Olha o contexto, eles aceitaram a mensagem. Que mensagem? Pedro diz que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E naquele momento surge aflição no coração deles, e eles perguntam desesperados: irmãos, que faremos? Você percebe aqui o momento quando o ser humano sente o peso de quem ele é diante de Deus, e ele clama, ele não pode fazer outra coisa. Irmãos, que faremos? Que faremos com isso? O peso é muito grande, a convicção veio sobre mim de forma tremenda. E Pedro diz, o caminho é arrependimento. Arrependam-se, deem a meia volta, mude de direção, transformação total, morram com Cristo, Cristo crucificado pela fé, digam, eu morri com Cristo, morreu a minha morte, sim, sou o culpado, esse desespero tem uma razão real de ser, Cristo morreu a minha morte, e entregando a sua vida e clamando pelo perdão, entregando-se totalmente, nasce em Cristo para uma nova vida, agora para Deus e somente Deus. Enfim, eles aceitaram esta mensagem. Não é um negócio de alguma coisinha e diz quem aceita Jesus aí. Não é isto. Essa é uma conversa do evangeliquez, não é a linguagem aí comum, gospel e evangélico. Isso perdeu toda a força, ficou banalizado e as pessoas falam, tantos aceitaram Jesus. Meu irmão, aqui veio um peso sobre eles, ficaram aflitos e eles desesperados clamaram, onde está a solução para isso? Podemos ver, tocar com as mãos as densas trevas em que nós estamos, é tão grossa, é tão pesada que eu posso tocar com as minhas mãos e estou aqui no escuro. O que faremos? O que faremos? Esses foram batizados. Esses foram batizados. Somente esses integraram a igreja. Você percebe aqui, Jesus Cristo ora, eles não são do mundo. Você percebe a distinção entre a igreja e o mundo? Uma distinção drástica, muito clara. Me dizem que você não está no Senhor, você não é a igreja. Você fez as ginásticas, você até aparece de vez em quando na igreja, mas há muito na sua vida que me diz que você está muito longe. A separação é drástica e definidora, não há mais ou menos, que eles não são do mundo como eu também não sou, diz Jesus. E ele vai dizer o que? Santifica-os na verdade. O que quer dizer a palavra santificar no original? Quer dizer separar, separar, e o verbo separar sempre implica na dinâmica de dois lados. Você, quando separa um objeto, seja lá o que for, você separa de para. Separação sempre vai envolver os dois lados. Então, separa-os, ó Deus, é a oração de Jesus. Santifica-os. Separa do quê? Do mundo. Separa para quê? Para Deus. E então a igreja. Para Deus em Cristo, então para a igreja. Santifica-os, separa-os, faça-os distintos, que a distinção drástica seja vivida por eles, e a igreja seja algo drasticamente marcado em distinção.
E ele continua dizendo que depois de santifica-os na verdade, aliás, santifica-os na verdade. Que verdade? A minha, a sua, das ciências humanas, do conhecimento humano, do poder humano, da capacidade humana de aglutinar pessoas? Não, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, meu irmão, a palavra de Deus é a verdade. É aquela que é e é eternamente. E ela é aquela que então na sua mensagem poder nos separa do mundo. A palavra de Deus é a verdade que nos separa do mundo, torna a igreja drasticamente distinta do mundo. Nós sabemos onde a igreja começa e onde a igreja termina. Nós sabemos até onde o mundo vem e onde o mundo para e começa a igreja. E precisamos ser zelosos com isso. E ele então diz que eles sejam levados a plena unidade, à volta da palavra, isto é, a palavra que nos fala de Deus em Cristo. À volta disto, nós vamos então sendo separados para Deus e, portanto, somos separados do mundo. E quanto mais eu e você nos aproximamos da verdade, da palavra, da mensagem de Deus em Cristo, mais juntos vamos ficando. Quanto mais nos aproximando, mais nós vamos separando como igreja. Essa é a dinâmica da separação entre o mundo e a igreja. Nós tivemos uma assembleia recentemente, nós olhamos o rol de membros e tantas vezes as pessoas têm tanta dificuldade com isso. Mas, meu irmão, a igreja não é qualquer coisa. A igreja não é qualquer coisa que a gente acha que deve ser. E as pessoas ficam confundindo o ser igreja e ser aglutinado em Jesus Cristo com relações familiares, às vezes porque é parente, fica contra a igreja, fica a favor do parente, porque a igreja tomou uma posição, porque o parente não mostra os frutos, a separação drástica mostra que ele está fora. Meu irmão, temos que parar com isso. Nós temos que entender que a igreja de Jesus Cristo é muito sério e a separação é drástica. Ou nós somos, ou nós não somos, e não vamos brincar. É muito sério, a distinção é drástica. Eles sabiam aqui quem era e quem não era. Não havia ali um grande auê, oba, oba, todo mundo, vamos lá, esse pessoal é muito legal, a música está bonita. Não é isso. O Pedro falou umas palavras, como eu gostei as palavras de Pedro. Pelo contrário, Pedro deixou eles aflitos. Pedro perturbou o coração deles. E se não há perturbação do coração, não há redenção. Eu não gosto do remédio amargo que o médico me receitou. Mas sem um remédio amargo não há cura. É preciso visitar os nossos caminhos. Enfim, esta distinção drástica. Esse povo via a comunidade e era uma comunidade indispensável. A igreja não era qualquer coisa. Este foco incomparável. E aí então esta drástica separação. Por isso que a igreja, ser igreja, ter a igreja como uma comunidade indispensável, meu irmão, minha irmã, envolve qualificações necessárias. Qualificação é exigida. Quem integrou a igreja? Quem fez parte da igreja? Quem passou pelo arrependimento, metanoia, novamente ilustrando, a melhor ilustração novamente, qual é? Você vai pelo caminho, você está no seu caminho, o caminho do mundo, da humanidade, do pensamento humano, voltado para si mesmo, para as coisas do mundo, e o mundo é o centro da sua vida, você mesmo é o centro da sua vida. Chega um dia quando você fica aflito no coração, você se deparou com a mensagem, arrependa-se. O que é isso? Faça uma conversão, totalmente diferente agora, 180 graus a mudança. Isto é conversão. Estes receberam a mensagem, esses que ficaram aflitos, esses que responderam arrependa-se, esses que abandonaram a geração corrompida, esses passaram a fazer parte da igreja. Aí sim, como selo público do batismo, que expressava exatamente este arrependimento no coração deles. Esse arrependimento no coração, agora expresso pelo batismo, descendo as águas, morri para o mundo, para a vida não centrada em Deus, meia volta, e nasci
para a nova vida agora em Cristo, ao sair das águas. O batismo, então, a hora pública de eu me identificar com a igreja por esse testemunho. E aí a comunhão, passo a viver junto uns com os outros. É a qualificação exigida, eu ser um com o povo de Deus. Eu não ficar na beiradinha. O crente marginalizado, ele vem a linha ali, onde ele fica no quase vai, a palavra em inglês que nós usamos é o borderline, ele está ali quase caindo, mas ele trabalha bem para não ser reconhecido como alguém que já foi, ele fica bem na beiradinha, a distância da igreja, o mínimo para manter o status de membro, e não vão conseguir me tirar da igreja. E ele fica ali naquela vizinhança mais próxima possível com o mundo e mais longe da igreja. Não me comprometa demais, não me puxe muito perto, não faça, eu estou bem aqui, vou administrando esse negócio aqui, entendeu? Não, eles foram realmente transformados, batizados, partiram para a comunhão, e aí é que faz sentido a ceia do Senhor. Falar da celebração da ceia aqui, do partir do pão, e eles vão louvar a Deus sempre lá no culto, juntos no templo, o cultuar. Então, ser igreja, meu irmão, tem qualificações, são exigidas qualificações, não é qualquer um. Não adianta vir só com boa vontade, não adianta vir só porque acha bonito, é preciso passar por essas experiências radicais, transformadoras. Eu vi a história, aliás, até lá nos Estados Unidos, mas da igreja que tinha o hábito de fazer o chamado apelo. Depois da pregação, o pastor perguntava: alguém aqui nesta noite está se convertendo a Cristo? Vem à frente, etc. E uma senhora que frequentava a igreja, uma senhora afluente, o marido era afluente na sociedade, e então, naquela noite, o marido que não era da igreja veio à frente. E depois que vinha à frente, eles eram convidados a ir a uma sala ao lado, onde o pastor conversava com eles, procurando entender o que estava acontecendo. E aí, então, o pastor chegou a hora que ele foi conversar com este homem, afluente de posição, fora da igreja, homem próspero, e o homem disse para o pastor: eu quero fazer parte dessa igreja, eu gosto muito, acho que vocês fazem um trabalho muito bonito aqui, eu me sinto atraído, é uma beleza o que vocês fazem, como é bonita a sua igreja, pastor. O pastor disse para ele: lamento, você não tem espaço na nossa igreja. Ninguém adentra a igreja porque admira a igreja. Ninguém passa a ser de Cristo porque é um admirador de Jesus. Jesus não veio chamar admirador. Jesus não está formando fã-clube. Jesus não está formando likes e seguidores de YouTube. Jesus está chamando o quê? Discípulos que passam pelo arrependimento e vêm para andar com o povo de Deus. Mas o homem era insistente, ele voltou na outra semana para falar com o pastor. E ele disse: pastor, conversamos um pouquinho domingo, queria conversar um pouquinho mais. E eu vim aqui hoje para, inclusive, trazer uma oferta para a igreja. E ele tirou do bolso um checão e deu para o pastor. Um checão caprichado. O trabalho de vocês é muito bom, pastor, e gostaria de fazer parte da sua igreja. O pastor disse: lamento, não tem cheque que compra a entrada na igreja de Jesus Cristo. Não tem cheque que compra a entrada na igreja de Jesus Cristo. O homem foi embora bravo, zangado, acostumado a comprar quem ele podia, orgulhoso de poder financeiro. E agora, como que uma igreja pequena aí não aceita a mim? Fui lá de boa vontade. Foi embora. E diz a história que, passado aí uns 2 meses, está o culto lá, e o pastor prega, e novamente ele convida: se alguém está contrito a entregar-se a Jesus Cristo, agora é a hora. E esse homem levanta e vem, e ele vem chorando, quebrantado. Entendi, pastor, que eu careço da graça de Deus, eu venho clamar por essa graça. E o pastor disse para ele: você está pronto, chegou a hora,
Chegou o momento para você. Qualificação exigida. Veja bem, veja onde você está. Esta igreja é indispensável. É indispensável porque ela tem qualificações que, se nós vivemos, não tem como nós andarmos longe da igreja. Quando eu realmente passo pelo arrependimento e Cristo muda a minha vida, não estou perguntando se você cresceu na igreja, viveu na igreja, não é isto. Nem conforme foi seu batismo. Eu fui uma vez a Israel e fui ver o Jordão, como todo mundo faz quando vai lá. E inclusive o governo de Israel preparou um lugar no Jordão, um lugar mais seguro naquela região que tem os problemas lá, que nós já vimos falar, onde então mais seguro, e o governo mesmo de Israel, sabendo do turismo de evangelhos que vem ali, que é um interesse muito grande da nação, fez uns lugares muito apropriados para batismo ali na beira do Jordão, que é um rio pequeno, muito pequeno. E então ele tem escadas, tudo certinho, pode-se entrar no Jordão com toda segurança, tudo bonito, arrumado diversos postos de batismo. E eu fiquei olhando ali aquele movimento, vi brasileiros lá sendo batizados. E aí eu vi a conversa, inclusive, pessoa pagou para o pastor dela ir com ela para ela ser batizada no Rio Jordão. Se alguém quiser fazer isso, fala comigo. A gente vai. Não tem problema. Meu irmão, não é água do Jordão. Não é água do Jordão. Quando o seu coração ficar aflito e o arrependimento verdadeiramente tocar o quebrantamento em Cristo chegar à sua vida, aí, meu irmão, o batismo na nossa aguazinha da Sabesp aqui é maravilhosa. Entendeu? Não é se você é batizado aqui, a questão é o que aconteceu no seu coração. É muito fácil ser empurrado para dentro da igreja. E hoje em dia se empurra as pessoas dentro da igreja. A igreja é movida por marketing. O que é que brilha, que chama as pessoas. Não é isso que deve atrair, mas a graça de Deus que leva a pessoa à contrição, ao quebrantamento. Quantos na igreja nunca experimentaram o quebrantamento? Quando você trata com um crente que é convertido em verdade, que foi quebrantado, a conversa é uma, a tratativa é uma. Quando você trata com um crente, membro da igreja, que realmente não foi quebrantado, não houve esse momento de arrependimento, a conversa é outra, é truncada e difícil, não há redenção. A qualificação é necessária, e quando ela chega então, nós não temos outra opção. É natural para nós vivermos essa expressão da comunhão, uma expressão que se torna visível. Aqui diz que eles acrescentaram 3.000 pessoas aos que já eram discípulos de Cristo. Se tornou ali então uma mega igreja. Mega igreja. Nossos dias, as últimas décadas foram marcadas pelo surgimento de mega igrejas. Começou nos Estados Unidos, chegou ao Brasil. Tenho visitado diversas. A igreja pode ser mega? Pode. A igreja pode ser pequena? Pode. Desde que ali estejam aqueles que realmente atenderam às qualificações do arrependimento, da transformação em Cristo, e são então uma comunidade drasticamente separada do mundo, e vivenciam a comunhão, e vivenciam, a expressão da comunhão é visível. Qual é o meu problema com o movimento das mega igrejas dos nossos dias? Das que eu visitei até hoje, em nenhuma eu percebi isto como fator comum. Percebi sim que ali há coisas que entusiasmam as pessoas e as aglutinam, mas não vi ali a marca realmente da expressão visível de uma comunhão transformada, do testemunho de Cristo, nessas qualificações que a Bíblia exige, etc. Mas também já visitei muita igreja pequena com o mesmo problema. A igreja de Jesus Cristo é aquela que tem um rol definido, ela é separada drasticamente do mundo. Esta é a igreja nos frutos que podemos ver, e lá está aquilo que não é igreja na sociedade.
O rol é definido, a igreja trabalha para definir, porque isto é bíblico, Jesus ordenou assim. Aquele que for repreendido e não se arrepender, considera-o pecador, publicano, isto é, não faz parte da igreja. Em Mateus 18, Jesus disse isso muito claro, a igreja tem o dever de zelar pela linha que define ela, que a separa do mundo. Uma igreja precisa ter um rol de membros, e eu olho as megas igrejas, eles abandonam isto, eles abandonam. A questão é se o auditório está cheio ou não. Quem é membro, quem não é, não sabemos, perdemos o controle. E é preciso haver o discipulado, então o ensinar, como acontecia com estes aqui. É preciso a disciplina, é preciso a comunhão. Você vai à mega igreja, entra e sai, como um mero espectador, no meio de uma porção de estranhos. Assim como quando você vai a um cinema, vai assistir um concerto de música clássica, você vai num belo auditório, você junta ali com 1000 pessoas, 500 pessoas, e são todos estranhos para você, e você sai dali com o mesmo sentimento que são todos estranhos, apenas gostam do show, do bonito, do movimento, como você também foi ali com o mesmo motivo. Então, temos que tomar cuidado, mas estes aqui, eles montaram uma mega igreja, ou melhor, o Espírito Santo montou. E quando o Espírito Santo monta, ela vai atender os requisitos. Você entende e percebe aqui na dinâmica. Não era uma questão do show mais bonito, não era uma questão do auditório mais bonito, eles nem tinham auditório. E muito acontecia o que nas casas, e as casas eram até esses elos de grupos menores, para entrelaçar 3.000, então eles tinham a dinâmica de manter isto muito vivo. É um pessoal que considerava a igreja, a comunhão da igreja como indispensável, e quem chegava lá percebia isto. Se você pudesse tomar o avião do túnel do tempo, e aterrissar lá em Jerusalém, aqui neste primeiro século, nesses dias, e visitasse a igreja. Onde está a igreja? Olha, às vezes nas casas aí, às vezes no templo há um espaço maior, eles vão ali para cultuar. Você fosse ao templo, fosse às casas, você ia dizer: a comunhão deles é viva, é notória, é visível. Eles estendem a mão. Agora não é fácil criar a comunhão. Falei da comunhão das comunidades humanas, mas como é difícil montar-se comunidade. O mundo sofre, tenta, e a igreja tem eu e você. É um desafio. Eu tenho que aprender a dar e receber. E sabe, no meio da igreja aparecem uns inconvenientes. Eu digo pessoas inconvenientes. Pessoas que precisam ser trabalhadas por Cristo. E eu e você estamos aqui para trabalhar esse pessoal, esses daí. E você tem seu jeito também, um jeito desagradável, orgulhosão, fica de lado, não quer se envolver com a igreja. E nós estamos aqui para trabalhar você também, se você está em Cristo realmente. A igreja é um desafio, A igreja é um esfregar de ferro com ferro. Mas enfim, não era diferente em Jerusalém. E eles perseveravam na comunhão. Era indispensável. A comunhão, a comunidade da igreja é indispensável para eles. Sabe por quê, meu irmão? No fim de tudo isto, porque eles tinham uma conexão. O que os conectava era a dimensão espiritual. Eles não estavam juntos, porque eles eram todos da área de negócio, igual. Então, sabe, compro, vendo com ele, etc. Não estavam juntos porque profissionalmente pertence a essa categoria de profissional, então relacionando um com o outro, isso é muito importante, até para eu subir, enfim, nada disso. Nós não estamos aqui porque nós pertencemos todos ao mesmo nível econômico, todos à mesma atividade. O que é que nos puxa junto? Porque todos nós somos bonitos e cheirosos? Não. Porque moramos todos na mesma rua? Não. Qual é a razão, aquilo que nos puxa, nos une? É uma comunhão espiritual. Ela é a comunhão da fé comum. Uma das experiências que sempre é muito agradável para mim é
uma vez ou outra, quando eu estou num lugar longe, às vezes até fora do nosso país, eu encontro um crente, ou vou a uma igreja, gente que fala outra língua, gente de outra cultura, que eu nunca vi antes e nunca me viram antes. Mas quando confessamos um ao outro que somos a igreja e Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a conversa engata assim. Falamos a mesma língua. A mesma língua. Não importa se é um lugar de gente simples e pobre, como já aconteceu de eu visitar em outros países, ou de gente mais afluente. Meu irmão, quando realmente eu estou na conexão espiritual da fé, eu entendo essa conexão, ela é parte integrante da minha vida. É a minha família no Senhor. Eu não desprezo, eu não trato com desprezo, eu não acho secundário, eu não fico longe, eu não sou duro, eu me dou a comunhão. Sim, desafio aqui e ali acontece, mas o Senhor está trabalhando, todos nós trabalhando, se torna natural. A verdade é que a comunidade, a igreja era indispensável para eles, era obrigatório, mas obrigatório para quem crê. Não é uma comunidade, por exemplo, vamos dizer como em países de um socialismo, comunismo, onde as pessoas são obrigadas a fazer de uma parte de uma dimensão de comunidade, obrigatoriamente, e com as imposições que colocam. Na igreja está aquele que crê, foi transformado pelo Senhor e tem essa conexão espiritual. Será que você é a igreja? A pergunta é outra. A igreja é indispensável para você? A igreja é indispensável para esta igreja? Era para eles, ou não? Vivemos no mundo da terapia. De umas décadas para cá, a coisa cresceu, na verdade. Não mais é a igreja, não mais é o sacerdote, nem mesmo o pastor, mas terapias. Um livro foi escrito por 3 autores, professores de distintas universidades diferentes dos Estados Unidos, 3 autores da área da psicologia, doutores na área, PhDs, e eles escreveram um livro, o título seria As Cosmovisões Escondidas na Teoria e Prática da Psicologia. E então eles expõem esse fato, que não há psicologia neutra. Todas elas estão influenciadas por uma cosmovisão, uma visão de existência, de verdade, de ser. Tanto na pesquisa, como na prática, quando há o encontro do chamado paciente com o seu terapeuta. E eles vão mostrar, então, como essas cosmovisões acontecem e se dão. E um dos capítulos eles abordam dos aspectos em que a terapia e a psicologia pode se dividir em 2 grupos. Uma é a abordagem do individualismo, e todo o tratamento é guiado por isso. Seja o terapeuta consciente de que ele tem essa visão e ele vai passar isso para o seu paciente, cliente, ou não. Ou ele foi influenciado por isso e transpira isso sem se dar conta. Individualismo é aquele tratamento dos dramas humanos através da autonomia. O seu problema, você precisa ficar autônomo, ser você mesmo. Por isso você precisa passar por liberação. Você está aí debaixo das imposições da cultura, de valores. A igreja, você questiona a igreja, a igreja, você precisa se liberar desse negócio. Isso está me oprimindo, é o seu problema. Você fica sentindo culpa, conflitos, precisa abandonar isto. Você, então, nessa autonomia, liberação, precisa pensar no quê? Numa abordagem hedonista, precisa pensar o quê? Na sua felicidade, da forma mais egocêntrica possível, a sua felicidade. E as pessoas, os outros, veja-os de forma instrumental, isto é, eles devem servir a sua felicidade. Então, essa é a abordagem que eles colocam, elaboram lá, com muito cuidado e detalhes do individualismo. Mas, contrário a isto, alguns que trabalham com o relacionismo. Então, não é o individualismo, mas o relacionismo.
e eles vão tratar desta forma, mas aí alguns terapeutas vão dizer, olha, o relacionismo conduz a um negócio que eles passam a chamar de codependência, ou desordem da personalidade dependente, porque você, quando se joga para o relacionismo, você fica entregue a isto, aí você entra nessa codependência, que é doentia de certo. Enfim, aí está o conflito dos dois caminhos. E é verdade que nós vivemos entre esses dois mundos, entre o eu, que Deus criou e sou quem sou, e minha necessidade dos outros, e os outros existem. Nenhum homem é uma ilha. Aliás, os sinos dobram por todos nós, igualmente. O equilíbrio, meu irmão, está em Cristo. Em Cristo nós temos a nossa individualidade afirmada. Cristo morreu por mim. Sou uma criatura especial de Deus. Ao mesmo tempo que à volta dele, eu não caio em distorções de relacionamento, relacionais, mas eu interajo na comunhão da igreja, onde Cristo é o centro, de forma onde o relacionamento não se torna doentio, não se torna um problema, mas é equilibrado à volta de Cristo. Aliás, essa experiência temos que levar para o nosso matrimônio, precisamos levar para a nossa família como comunidade. Cristo no centro. Qual é a verdade? A verdade é o seguinte, você precisa viver para o seu cônjuge. Casamento é isto. Você, então, agora só vive para o seu cônjuge. Isso não é bíblico. Isso é humanista. Seu casamento, o problema é o seguinte, no seu casamento precisa ser instrumental. Ele tem que atender a sua felicidade, entendeu? Se não atender a sua felicidade, cai fora. Isso não é bíblico. Meu irmão, as duas coisas, a centralidade é o ser humano e distorce. Casamento saudável é aquele de cônjuges que tem Cristo como centro. Não é você, não é ele, não é a esposa, não é o marido, é Cristo. Aí o equilíbrio acontece. Eu vivo com meu marido na forma que Cristo espera de mim. Eu quero servir a Cristo ao relacionar com meu marido. Eu relaciono com a minha esposa querendo servir a Cristo. Eu vou reagir com ela de uma forma que glorifica o Senhor. Aí está o equilíbrio. Aí o casamento encontra. Foi assim que Deus criou no princípio, não foi? Deus estava no centro do primeiro casamento no Jardim do Éden. Comunidade indispensável. A comunidade onde o ser humano criado por Deus encontra o seu relacionamento redimido em Cristo Jesus. Há um outro livro que se tornou muito popular, muito conhecido, e até hoje cujo título é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. 7 hábitos. E ele vai trabalhar com a dinâmica ali, desenvolvendo, muito interessante, que eu creio que este livro não é um livro bíblico, mas neste ponto ele caminha muito perto das Escrituras. Ele fala da primeira etapa do ser humano de dependência. Nós nascemos dependentes, não é verdade? Lá no princípio, quando nascemos, nós precisamos da mãe, do pai, senão morremos. Se formos entregues a nós mesmos, falecemos. E nós ficamos nessa dependência por muitos anos. Sem os pais, nós perecemos. Chega um momento, quando vamos avançando em nossos anos, e aí começam as dores da independência. E alguns têm dificuldade, se tornam um pouco rebeldes, outros muito rebeldes. É a luta de afirmação da individualidade, eu não dependo de ninguém. Lá na independência, os primeiros anos, um estado imaturo, dependência. E quando eu chego à independência, eu começo a lutar por ela, estou maduro, segundo o livro, não. Ainda não é maturidade. É uma fase necessária, mas não é maturidade. Esta ideia de eu não preciso de ninguém, nem dos meus pais. Eu sou eu agora. Não é maturo isso. Ainda é imaturo. Ainda está no processo de maturação. Até que chegamos
No terceiro e último estágio, se chegamos, só porque atravessamos os anos, temos 40, 50, 60, não quer dizer que chegou lá. Há gente que nunca deixou a fase imatura. Quando que amadurecemos? Talvez fomos amadurecer com 20 anos, 18. Quando nós chegamos não à dependência, nem à independência, mas à interdependência. Sim, nós vamos cuidar das nossas vidas, temos responsabilidades, como indivíduo temos que assumir isso, maturidade. Porém, sabendo que eu preciso dele, ele precisa de mim, eu preciso dos meus pais, eles precisam de mim, e dos outros na sociedade. Interdependência, meu irmão, aí está a maturidade cristã. Quando nós finalmente entendemos a nossa interdependência espiritual em Cristo. Você já chegou lá? Você já chegou lá? Será que a nossa igreja é uma comunidade indispensável para nós? Esse povo aqui respirava a igreja, comia a igreja, andava com a igreja. Não faziam mais nada? Certamente que sim. Deviam ter suas atividades, trabalho, família, claro. Tinham casas para cuidar, diz aqui o texto, reuniam-se em casas. Como é você? Saíam para a luta. Mas a igreja não era segundo plano, era indispensável. É assim que deve ser na vida do crente, somente assim que é na vida do crente autêntico. Eu não sei como posso viver sem igreja, uma integração com a igreja. E olha que eu já lidei com o problema da igreja. Põe problema nisso. Não vou nem começar a mencionar aqui. Você vai ficar desanimado. É um campo de batalha, porque o diabo procura penetrar constantemente. Mas, meu irmão, eu pertenço à igreja. Eu preciso da igreja. Eu sei que é com a igreja que eu vou estar lá na glória para todo sempre. Vamos orar.